Está no ar mais um Se Liga na UFG, o nosso programa semanal que apresenta diversos projetos e ações da Universidade Federal de Goiás. Nós temos o compromisso de disseminar o que melhor foi produzido em nossa universidade. E estamos falando não apenas de produtos e serviços, mas também de pensamento e reflexão. Por isso, hoje você vai conhecer diversos projetos, como o de uma equipe de pesquisadores que desenvolve novos produtos a partir de resíduos de frutas que seriam jogadas no lixo. Além disso, vamos mostrar algumas ações da universidade na área de saúde e esporte. E vamos também realizar uma entrevista em estúdio sobre acessibilidade. Fique com a gente, o Se Liga na UFG está apenas começando. Uma das características das sociedades modernas é o gigantesco volume de lixo produzido diariamente. Muitas vezes, produtos que poderiam ser aproveitados de maneira mais inteligente são descartados e viram um transtorno para o meio ambiente. Preocupados com isso, pesquisadores da UFG têm buscado alternativas para produzir novos produtos a partir de material orgânico muitas vezes desprezado pelas indústrias, por exemplo, e além de contribuir para a diminuição da poluição. Atitudes como essa são capazes de gerar renda com melhor aproveitamento econômico de matéria-prima. O Brasil produz mais de 250 milhões de toneladas de resíduos e subprodutos agroindustriais por ano. Tudo isso geralmente vai parar no lixo, mas pode ter um destino diferente, com vantagens para o meio ambiente e para a indústria. Pensando nisso, pesquisadores da UFG desenvolvem novos produtos usando como matéria-prima os resíduos da jabuticaba. A pesquisa ela teve algumas parcerias. Então, nós temos todo o trabalho, parte sendo feito aqui no nosso departamento de tecnologia de alimentos, parte na PANUT, Faculdade de Nutrição, outra parte na Faculdade de Farmácia e também do Instituto Federal Goiano em Urutaí. A utilização de resíduos como o da jabuticaba garante produtos mais saudáveis, além de diminuir o lixo orgânico no meio ambiente e aumentar a renda de produtores e da comunidade envolvida. Vamos pegar um exemplo. Jabuticaba, né, que é o projeto que nós trabalhamos ali mais afinco agora. 50% é casca. Então, numa indústria, por exemplo, de suco de jabuticaba, você tem grandes perdas. E o que é feito com essa casca? Por que jogar no ambiente ou o que fazer? E a gente sabe que a casca de jabuticaba é rico em biocompostos que podem ser levados para a população, para o consumo da população. O desenvolvimento de produtos à base de resíduos de jabuticaba tem mudado a vida de mulheres no município de Hidrolândia, grande produtor da fruta. Elas produzem licor, geleia e compota de jabuticaba. Seleciona a jabuticaba primeiramente, são jabuticaba sadias, né? E depois lavada. Depois você vai tirar a semente dela e fazer uma calda e colocar só a casca. O trabalho conta com o apoio da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Goiás, EMATER, que oferece cursos e acompanha a produção. Aqui em Hidrolândia foi a partir de 2002, né, com as festas da jabuticaba que teve no município, aí nós sentimos a necessidade de estar agregando valor à jabuticaba, né, porque o município é um grande produtor, né, de jabuticaba. E aí nós começamos, né, a reunir as pessoas interessadas, agricultores, familiares, né, interessadas em processar a fruta. Aí foi quando iniciou o trabalho. Nós vamos para o intervalo, mas voltamos rapidinho. No próximo bloco, recebemos em nosso estúdio uma especialista em acessibilidade. Não perca! O
O Se Liga na UFG está de volta para falar de um tema muito importante: acessibilidade. Diversas pessoas em nossa sociedade apresentam algum tipo de deficiência, seja física, visual, auditiva ou intelectual. Por isso, pesquisadores desenvolvem projetos e ações que visam eliminar algumas barreiras que impedem que essas pessoas tenham acesso a espaços, a uma vida escolar, a uma carreira profissional e muito mais. A Universidade Federal de Goiás é uma referência em reflexões e ações em acessibilidade. Portanto, recebemos em nosso estúdio a professora e pesquisadora Vanessa Dalladea, diretora do Núcleo de Acessibilidade da UFG. Professora, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada a você, é um prazer estar aqui, e falar principalmente sobre esse tema, que a gente vem pesquisando bastante, vem discutindo muito dentro da UFG. Que bom. Professora, para a gente começar, eu gostaria de fazer uma pergunta que eu acredito que seja uma dúvida comum. Qual a diferença em se falar pessoa com deficiência, ou portador de necessidades especiais? Ok. Muitos conceitos, muitos termos têm sido utilizados em relação à pessoa com deficiência, Dentre eles, deficiente, que é um termo que a gente não utiliza mais, porque quando você chama uma pessoa de deficiente, você generaliza. É como se ele só tivesse deficiência, E a pessoa com deficiência tem várias deficiências. Outro termo que a gente não utiliza mais é portador de deficiência. As pessoas não portam deficiência. Quando você porta, você carrega. É como você carregar uma bolsa, A minha filha, por exemplo, que tem deficiência, ela não chega em casa e larga a deficiência. Então, ela tem deficiência, Segundo a Convenção Internacional do Direito das Pessoas com Deficiência de 2006, da ONU, o termo correto é pessoa com deficiência, As pessoas com necessidades especiais incluem um grupo maior de pessoas. Então, pessoas com mobilidade reduzida durante um tempo, temporariamente, idosos, gestantes, obesos, outras pessoas que têm necessidades específicas, que nem sempre são portadores também. Por exemplo, o idoso, ele não porta ser idoso, Ele é idoso, ele já chegou na etapa de ser idoso, ele vai continuar idoso. Então, são pessoas com necessidades especiais também. São pequenos termos que fazem toda a diferença no sentido, Porque o termo, ele traz um preconceito anterior, uma história, ele carrega um significado, Então, você fala para uma pessoa, você é deficiente, Você generaliza. Então, tudo isso modifica a visão que a sociedade tem da pessoa. Então, é uma pessoa que tem deficiência, a gente não está negando a deficiência existe. Mas existem eficiências e existem outras características da pessoa, além da deficiência. E professora, de acordo com dados do IBGE, mais de 45 milhões de brasileiros têm algum tipo de deficiência no Brasil. Quais são os tipos de deficiência mais comuns? Então, são praticamente 24% da nossa população que se declarou como uma pessoa com deficiência. Dessas, 46 milhões e 700 mil pessoas aproximadamente, 18% se declararam com alguma deficiência visual, Então, tem cego, tem baixa visão, tem pessoas que utilizam de óculos, 7% com alguma deficiência física, 5% com alguma deficiência auditiva e menos de 2% com alguma deficiência intelectual, O que é interessante da gente pensar é que esses 46 milhões e 700 mil pessoas, de todas essas pessoas, apenas 8% tem alguma deficiência mais severa, Então, porque quando você fala da pessoa com deficiência, um contingente tão grande, você imagina cadeirantes, cegos, surdos, E muitas vezes a grande maioria tem pequenas deficiências. É importante a gente trazer esse dado, porque quando você realiza trabalhos para as pessoas com deficiência, algumas vezes existe um preconceito que essas pessoas vão precisar de muitas adaptações, Vai trazer muito problema. Isso não é realidade. A gente vê que quando você trabalha com pessoas com deficiência, são algumas adaptações, são algumas modificações que você precisa para recebê-los com dignidade. Bom, nós vamos para um rápido intervalo. O Se Liga volta daqui a pouquinho. Não saia daí!
Se Liga na UFG está de volta para falar sobre um tema muito importante, a acessibilidade. Por isso, vamos voltar com o nosso bate-papo aqui com a professora Vanessa Dalladea. Professora, quais são as principais dificuldades que uma pessoa com deficiência enfrenta? Então, existem algumas barreiras, né? As pessoas acham que é apenas a barreira arquitetônica, mas vai muito além disso, né? Então, a gente tem as barreiras arquitetônicas, que incluem as vias de acesso aos locais e dentro dos próprios edifícios, escolas, universidades, né? Que incluem rampas, elevadores, né? Além da barreira arquitetônica, a gente tem a barreira comunicacional e informacional, que inclui aí a Libras, né, para o surdo, que inclui aí uma linguagem adequada, que inclui informações adequadas, né? Por exemplo, se eu vou dar aula para uma pessoa de baixa visão, eu tenho que utilizar letras grandes, né? Então, essas modificações. Além da arquitetônica, da barreira comunicacional, você tem a barreira tecnológica, né, que diz respeito aos computadores, à tecnologia, desde o próprio equipamento, com acessórios que facilitam a pessoa com deficiência, como programas, né? Por exemplo, para o cego, a gente tem os leitores né, de tela, que leem o que está escrito na tela do computador, né? E acessibilidade na web, inclusive, né? Mas além disso, a gente tem a barreira pedagógica, que a gente está dentro da universidade, a gente não pode deixar de falar, né, das adaptações necessárias para que essa pessoa tenha aprendizagem adequada, e a barreira atitudinal. A barreira atitudinal é a principal, né? A gente que convive, que tem pessoas com deficiência na família, é o que a gente mais sente. Barreira atitudinal diz respeito a comportamento, aos preconceitos, aos olhares, né, a maneira de se dirigir, né, de infantilizar algumas vezes, que a gente tem que pensar em diminuir essas barreiras. Com certeza. E falando em todas essas barreiras, professora, como que está essa situação dentro da universidade? Aqui na UFG, atualmente, o último dado que a gente tem é que a gente tem 169 alunos com deficiência, né? Dentre essas pessoas com deficiência, tem deficiência física, visual, auditiva e intelectual, né? O que a gente mais tem dentro da UFG é a deficiência auditiva, né? Por conta do curso de Letras e Libras, a gente tem muitas pessoas com deficiência auditiva e surdos, mas a gente tem cegos estudando com a gente tem pessoas com síndrome de Down, a gente tem cadeirantes, né? E todos mostrando o seu potencial, quebrando preconceitos, muitas vezes ensinando para o próprio professor, né, como deve ser a didática, as adaptações, né? Então tem sido um processo bastante interessante. Pura inclusão social, não é mesmo? Sim, sim. E professora, conta pra gente o trabalho que é realizado no Núcleo de Acessibilidade da UFG, que ações são desenvolvidas? Então a gente tem diversas ações, pensando em todas essas barreiras, né? Então a gente tem ações direcionadas para cada uma delas. Por exemplo, a gente tem a roda de conversa, que para mim é a principal ação que a gente tem, né? Onde a gente chama as pessoas com deficiência, não só os alunos, como servidores técnicos, como os docentes, né? E muitas vezes a comunidade, para a gente discutir quais ações a gente deve fazer, o que a gente pode fazer juntos, né? Para melhorar a acessibilidade dentro da UFG. Além disso, a gente tem outras ações, como o Laboratório de Acessibilidade Informacional, que está sendo criado dentro da biblioteca da UFG, né, onde a gente já está tendo atendimento pedagógico para a pessoa com deficiência, adaptação de materiais, né, então ampliação de materiais para a pessoa de baixa visão, por exemplo, né. A gente também tem o projeto Dando Asas, que é um projeto que tenta trazer uma visão diferente, né, da pessoa com deficiência por meio do esporte, da música, das artes, né, onde a gente tem, por exemplo, um centro de halterofilismo paralímpico, que foi uma parceria junto com o Comitê Paralímpico Brasileiro, onde a gente tem atletas paralímpicos treinando com a gente, né, e de grandes marcas dentro da UFG, né, trazendo para o aluno com deficiência e para a sociedade uma visão diferenciada da pessoa com deficiência, né? E aí a gente tem muitas outras ações, como a UFG Acessível, que é junto com o CEGEF, que tem como objetivo realizar projetos, buscar recursos e tornar os espaços da UFG acessível,
né? Entre outros vários projetos que vão de acordo com quebrando essas barreiras, tirando a barreira e tornando a acessibilidade mais presente dentro da UFG. Que bom, professora. Parabéns pelas ações e pelos projetos realizados pelo Núcleo de Acessibilidade. Eu tenho certeza que está fazendo toda a diferença na vida dessas pessoas que precisam desse apoio. E muito obrigada por aceitar o nosso convite no programa. É um prazer estar com vocês. Nós estamos à disposição no Núcleo de Acessibilidade da UFG, né? E espero contribuir. Muito obrigada. Bom, nós vamos para mais um intervalo, mas voltamos rapidinho. No próximo bloco, você confere 2 matérias especiais sobre saúde e esporte na UFG. Já saiu a programação dos eventos para o segundo semestre de 2015 do Centro Cultural da UFG. Para ter acesso à agenda, é só entrar no site da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFG. Um belo sorriso é sinal não apenas de felicidade, mas também de saúde. E como normalmente essas duas coisas andam juntas, pesquisadores da UFG dão bastante atenção para a saúde bucal. Por isso, o Se Liga foi conhecer um pouco do trabalho desenvolvido pelo Laboratório de Prótese Dentária. Confira! O Laboratório de Prótese Dentária surgiu com a transferência da faculdade em 1989. Entre as atividades desenvolvidas está a fabricação de prótese, removível ou total. Para este professor, é de grande importância os alunos conhecerem a técnica de confecção dos produtos. A odontologia é um curso que nasceu, da essência da substituição do dente perdido. E o entendimento do aluno das técnicas hoje existentes na confecção, tanto a substituição dos dentes de maneira única ou total, é imprescindível no desenvolvimento da sua formação. Algumas das pessoas recebidas pelo laboratório são encaminhadas por meio da rede pública de saúde. Particular, o tratamento tem um preço elevado. O espaço, então, fornece as próteses gratuitamente, o que vai gerar um bem-estar no paciente. A odontologia vem, através de séculos de existência, evoluindo para trazer esse bem-estar para o cidadão. E a prótese, desde os primórdios, desde o Antigo Egito, ela vem desenvolvendo com novas tecnologias para chegar a esse bem-estar. E quanto mais a longevidade do paciente, quanto mais o paciente vive hoje 70, 80 anos, maiores são os desafios para a gente conseguir fazer com que os pacientes tenham dentes até essa idade, mantendo a sua saúde. A vida em uma universidade é muito mais do que estudo e pesquisa. É também cultura, esporte e lazer. Por isso, a UFG conta com um centro de esportes, com estrutura completa. Essa unidade é utilizada para a formação de estudantes de educação física, mas também está aberta a toda a comunidade acadêmica. Que tal conhecer esse local? O Centro de Esportes do campus Samambaia tem como objetivo difundir as práticas esportivas entre a comunidade interna da UFG. A criação do Centro de Esportes Campus Samambaia veio para suprir uma demanda já antiga da universidade, no sentido de oferecer um espaço a mais para a prática esportiva para toda a comunidade universitária. O Centro Esportivo Campus Samambaia surgiu basicamente para atender essa demanda, não só de estudantes, mas também de professores e funcionários da UFG. O centro possui, além da quadra poliesportiva, uma academia que oferece musculação e ergometria. Todo o espaço também serve como campo de pesquisa para alunos do curso de Educação Física. As únicas coisas que precisam para se matricular lá no espaço fitness é você comprovar o vínculo com a universidade,
a carteirinha, um crachá, o contra-cheque, qualquer coisa que comprove o vínculo com a universidade, uma fotografia e um atestado médico. O Se Liga na UFG está chegando ao fim, mas você pode continuar com a gente pela internet. Quer entrar em contato com a nossa equipe? Basta mandar um e-mail para esse endereço que você está vendo aí na tela. Você também pode acompanhar o nosso programa pelo Facebook e assistir a todos os episódios pelo YouTube. Até o próximo programa!